Fala pessoal, tudo jóia? Gente, bora falar do Timão porque tem muita notícia no canal. Tem jogadores que já chegaram no Timão e estão treinando sem assinar contrato. Também tem Corinthians de olho aí numa joia argentina. Mas antes de falar de todo esse assunto, vamos começar falando do novo patrocínio do Corinthians. Será que chegou um outro aí do mesmo tamanho da VaidBet? Corinthians, desde o dia 7 de junho, não tem patrocínio, porque a VaidBet acabou aí rescindindo o contrato com o Corinthians devido a ter aparecido as manchetes aí de um sentido pejorativo. Então a VaidBet, uma das cláusulas deles era não Corinthians aparecer nas manchetes aí de jornais, televisão, rádio, imprensa de forma negativa. E dessa vez o Timão tá tentando aí acertar a Sport da Sorte, que estaria disposto a pagar ao Corinthians 310 milhões de reais. Muito dinheiro. Timão teria, no caso, esse contrato aí até em 2026. Esse valor seria quase equivalente aí a 10 milhões de reais por mês, coisa que a VaidBet depositava ao Corinthians todo dia 1º de cada mês, aí uma faixa de 10 milhões de reais. Praticamente, né, equivale, né, esse valor da VaidBet. Porém, será que essa promessa aí do presidente Augusto Melo e mais seus aliados não é apenas quando o Corinthians aparece em manchetes negativas? Aí eles vêm trazendo uma contraproposta aí de algo bom, de algo positivo? Eu não acredito nessa diretoria do Corinthians. Pode ser uma proposta aí somente para deixar o torcedor feliz. Corinthians que precisa de um patrocínio, porque deve muito, né? Um time que deve aí quase 2 bilhões, deve só de estádio mais de 700 milhões. Então, o Corinthians precisa o quanto antes fechar um patrocínio muito bom, um patrocínio rentável para fazer as grandes contratações, porque o Corinthians está de olho no mercadão e para isso precisa de ter aí um patrocínio bom. Inclusive o Corinthians tá de olho aí no Brian Rodrigues. Timão tentou essa contratação, né? Mas tá sendo difícil, porque o Corinthians fez 2 propostas, né? Para o Brian Rodrigues. Porém, o México, o América do México quer ir de 6 a 8 milhões de dólares nessa negociação, que acaba aí dificultando, porque é muito dinheiro para um time que está endividado como o Corinthians. Sobre Mário Balotelli, essa novela não acaba, né? Mário Balotelli está muito chateado com o presidente Augusto Melo. Tudo isso porque o Corinthians deu sua palavra, né? De contratação do jogador, mas depois o negócio ficou aí difícil, porque o Corinthians deixou a palavreada da contratação de um salário de 1,5 milhão por mês, de 500 mil reais de luva, ou seja, um pacote aí que chega aí a quase 2 milhões de reais por mês, e um contrato de 2 anos. Balotelli aceitou esse acordo com o Corinthians. Faltava apenas o quê? Faltava apenas levar essa história para frente na pessoa do Augusto Melo, né? Assinar o contrato, né? E aí o Augusto Melo sendo muito pressionado, né? E ouvindo aí torcedores, né? De rede social, né? Ouviu também os conselheiros, né? Deliberativo do clube. Então o Augusto Melo perdeu força com essa contratação, né? E também o técnico Ramon Dias acabou deixando claro aí que tem outras prioridades, né? Quando se fala de reforço. Por exemplo, a prioridade do técnico Ramon Dias é o Matheus Sanabria. Joga no Lanús, né? Timão quer um jogador por empréstimo e fez uma proposta de 200 mil dólares com uma opção de compra, né? Mas o Lanús acabou aí soltando a nota dizendo que aceita vender o jogador, mas somente por 2,5 milhões de dólares por 50%, né, dos direitos econômicos do atleta, né? Então, o jogador tem apenas 20 anos, joga pela ponta, né, pelos lados de campo, né? Um atacante de boa tomada de decisão, né?
tendo em vista que o Wesley hoje tem decisões muitas vezes equivocadas, erradas, né? Então o Corinthians precisa de um atacante aí muito bom. E esse jogador, as informações do que o Matheus Sanabria é uma joia aí que vai arrebentar muito breve. Corinthians, eu não acho que o Corinthians deveria contratar, porque 2,5 milhões de dólares não é muito dinheiro para o Corinthians. Porque se o Corinthians pagou 31 milhões no Félix Torres, que não joga nada, pagou 35 milhões no Fausto Vera, Corinthians Corinthians pode pagar os 2,5 milhões sim, né, no Matheus Sanabria. Corinthians investiu em Félix Torres e Fausto Vera 76 milhões. E qual o resultado até hoje? Nenhum resultado. Então, é muito dinheiro que o Corinthians investiu em 2 jogadores e que não tem resultado. Porque esse jogador argentino aí, o Matheus Sanabria, já é considerado uma grande joia, né? Timão também tá tentando aí, né, a contratação, sondando aí, de Facundo Bernal, que tem 20 anos, pertence, né, ao Uruguai, né, o defensor de Uruguai, né, um volante, jogador tratado como outra joia uruguaia aí, né? Essa operação pode chegar aí a 5 milhões de dólares, por 80%, né, do direito econômico do jogador. Então o Timão tá aí no mercado de olho em tudo. O nome do atleta foi aprovado aí pela comissão técnica, né? E principalmente pelo técnico Ramon Dias, que também tem aí um grande objetivo, que o Corinthians contrata Gustavo Cuejá, né? É o outro nome aí sondado, e um nome aí que Ramon Dias levou ao Corinthians, que tem Gustavo Cuejá, não é tão novo, porque tem 31 anos, né? Só que o salário dele é 1,5 milhão por mês. Muito dinheiro, né? Corinthians precisa de ter sabedoria, tranquilidade para fazer a operação de forma correta. Porque o time passa por uma dificuldade financeira, não fechou ainda um bom patrocínio, precisa de tudo isso para depois ir ao mercado. Mas já chegaram alguns jogadores para o Corinthians que, né, pode fazer total diferença, porque o time do Corinthians é muito ruim, é um time fraco tecnicamente, é um time que precisa de reforço, é um time que precisa aí de cada dia mais tá reforçando, para senão vai cair para a segunda divisão. Corinthians que o Alex Santana já está treinando no Corinthians, né? Mas ainda não assinou, olha bem que eu vou falar aqui, não assinou e também não apareceu no BID, Boletim Informativo Diário. O caso esse de André Ramalho. André Ramalho, o Corinthians também fechou a contratação desse zagueiro, né? Alex Santana é meio campista. Mas os dois já estão treinando e não assinaram o contrato com o Corinthians ainda. Olha, por que eu tô dando, fazendo essa sublinhada e dando uma ênfase para essa dando destaque, né, para esses 2 jogadores? Por quê? Porque assim aconteceu com o Mateuzinho quando chegou ao Corinthians. Mateuzinho estava treinando entre os titulares do Corinthians, participou de propaganda do novo patrocínio e depois, como ele não tinha assinado, ele retornou ao Flamengo. Olha bem, ele retornou ao Flamengo. Só depois de muito imbróglio, né, de muitas vindas e idas, Mateuzinho veio novamente para São Paulo e aí assinou com o Corinthians. Então o Corinthians tem que ter muito cuidado, senão pode fazer negócio aí, negócio, né, que não seja bom para o Corinthians, né, seja investimento ruim, porque o Corinthians acabou gastando aí quase 130 milhões de reais para contratar jogador e não tem time. Aonde foi esse dinheiro? Inclusive, a Polícia Federal investiga, a Polícia Federal não, a Polícia Civil investiga aí essas contratações do Corinthians e esse valor gastado com o atleta. Então você vê que tem muita coisa que não está de acordo, né, com o que deve ser no Corinthians. O Corinthians tem hoje um presidente que é amador, tem um presidente irresponsável. Seus diretores de base, 9 já deixaram o Corinthians, né? Quando o presidente Augusto Melo dá uma entrevista, ele fala uma coisa, Fabinho Soldado chega e fala outra. Então não tem uma concordância entre eles.
Então o Corinthians precisa ter muito cuidado e saber muito como fazer investimento de forma correta. Se fala em bons jogadores, mas é aí, como contratar, né? O clube está endividado. Duílio Monteiro Alves disse que não ia fazer um grande time de nome porque ia pagar as contas do Corinthians. Duílio Monteiro Alves entrou na história do Corinthians como o pior presidente de todos. Por quê? Além de não pagar as contas, deixou o clube endividadíssimo e não foi campeão de nada. Então precisa ter cuidado, o Augusto Melo, ao fazer contratações, que já errou muito com apenas 6 meses de mandato. Então agora não tem mais esse espaço para errar. Porque se errar, o Corinthians vai cair para a segunda divisão. O problema do Corinthians não é apenas o treinador, e sim o elenco, que é fraco tecnicamente, o elenco que não tem capacidade técnica, né, para jogar. Algum jogador não tem capacidade técnica para jogar no Corinthians. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês acham sim que o Corinthians consegue fazer boas contratações e não ser rebaixado esse ano de 2024? Deixa aqui no canal um comentário que eu quero ver o que vocês acham. Eu acho difícil. Acho que o Corinthians esse ano, se ele não for rebaixado, já é o maior título nosso esse ano. Então eu quero que vocês deixem aqui um comentário, deixem um like, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.